Olá, meu nome é Maria Débora de Sobral Melo, sou estudante do curso de História, de licenciatura pela Unopar, e hoje eu irei apresentar o meu projeto de conclusão de curso. O tema que eu irei abordar no meu projeto retrata um dos principais acontecimentos históricos já ocorridos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Como tema principal, eu escolhi causas da Segunda Guerra. Bem, a Segunda Guerra Mundial, como sabemos, ocorreu entre os anos de 1939 e 1945 e teve uma das atrocidades mais terríveis que o ser humano já viu, que foi o Holocausto e as bombas atômicas, né, que atingiram Hiroshima e Nagasaki. Vamos imaginar o seguinte: depois da destruição que a Primeira Guerra causou, a Europa não queria nem ouvir falar mais de guerra. Várias pessoas morreram, houveram novos países se constituíram e vários países também foram devastados. Após essa Primeira Guerra, a Alemanha, que perdeu a guerra, assinou o Tratado de Versalhes e com isso perdeu vários territórios, foi proibida de ter um exército com mais de 100 mil homens, foi muito humilhada, né? E, contudo, a Alemanha ainda embarcou em uma mega crise econômica que já era esperada, né? Mas antes de explicar as causas que levaram à Segunda Guerra, eu quero destacar que não houve um motivo específico para que ocorresse essa Segunda Guerra, e sim vários motivos levaram à Segunda Guerra, tendo em vista a situação que se encontrava a Europa naquela época. Foi um período conhecido como Entre Guerras. Os países que saíram vitoriosos da Primeira Guerra Mundial tornaram-se grandes potências, e outros mantiveram a estabilidade. Já as nações que perderam a guerra foram resultados de muita crise, muitas dívidas, muita humilhação, como foi o caso da Alemanha, que eu acabei de citar anteriormente. Então, eu quero destacar alguns desses motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, né? E entre eles, eu quero frisar o revanchismo alemão, que foi o principal motivo, que foi motivado principalmente pelo nazismo de Hitler, as crises políticas e econômicas, destacando assim a crise de 29. Outra coisa também é a ascensão dos regimes autoritários ou totalitários, que se tornaram ameaças na Europa e na Ásia, destacando aí o fascismo na Itália. E por fim, as disputas de territórios, né? As disputas por território e regiões através do expansionismo alemão, italiano e japonês. Contudo, a partir de 1930, durante esse período entre guerras, esse período que era chamado entre guerras, todos esses motivos que eu acabei de citar, eles acabaram surtindo efeito, criando na Europa um ambiente perfeito para existirem conflitos territoriais, políticos e econômicos. Quando Hitler chegou ao poder em 1930, encontrou uma Alemanha totalmente arrasada, por conta do Tratado de Versalhes, por conta da perda da guerra e por conta também da crise de 29, né? Então, a partir daí, Hitler viu uma oportunidade de ver a Alemanha crescer, se tornar uma potência econômica e principalmente uma potência militar. Então, para superar a crise, Hitler deu início ao desenvolvimento da indústria, um desenvolvimento industrial alemão. E a reconstrução da Alemanha, com várias
e deu início a essa reconstrução da Alemanha, né? Com várias estratégias, ele acabou tendo resultados muito positivos para a Alemanha, porém, ele causou tensões diplomáticas com boa parte da Europa. Esse clima de tensão na Europa se deu também porque Hitler, ao anexar vários territórios nessa conquista que ele estava, né, nessa ânsia por levantar a Alemanha, ele acabou anexando vários territórios e quebrando o Tratado de Versalhes, né, que dizia justamente isso. Quem foi esse Tratado de Versalhes? Ele foi assinado logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que os ânimos na Europa se exaltassem. Porém, a Europa tentou contornar toda aquela situação, já temendo uma nova guerra. Eles já tinham passado por isso e não queriam mais mortes, mais atrocidades, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? E já imaginavam também que a Segunda Guerra seria bem pior do que a Primeira, né? Então, já temendo essa nova guerra, eles adotaram políticas de apaziguamento. Portanto, a Segunda Guerra teve início com a invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Então, isso quer dizer que, por mais que a Europa tivesse essa política de apaziguamento, mesmo assim, Hitler continuou avançando, e com essa invasão da Polônia pelos alemães, a guerra teve início, né? E como consequência disso, dessa invasão, né, a França e a Itália declararam guerra. Então, isso foi um pouquinho, só um resumo do que foi apresentado no meu projeto de conclusão de curso. Falar sobre a Segunda Guerra é importantíssimo, porque foram várias atrocidades que aconteceram ao longo dessa guerra, e a humanidade sente até hoje, né? Toda essa atrocidade que aconteceu. Então, assim, eu queria terminar minha apresentação, meu resumo, que eu fiz apenas um resumo. Então, eu queria terminar com uma frase que eu acho muito simbólica, né? Que diz o seguinte: um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? Essa frase é de Edmund Burke, e eu acho uma frase muito, muito verídica, né? Porque se nós formos analisar as guerras, a gente vai ver o quanto é prejudicial para a humanidade, o quanto a humanidade sai perdendo com tudo isso, né? Então, eu fico grata por esse curso maravilhoso que eu estou concluindo, e fica aqui minha gratidão.